As 7 leis herméticas, elas são princípios universais que foram revelados no livro Kybalion, tá? Quem não conhece esse livro, digita no Google ali, dá um Google, né? Kybalion. Esse livro ele foi publicado em 1908 por 3 autores e eles eram anônimos, tá? E eles assinaram o Kybalion como os 3 iniciados, tá? Essas leis herméticas, né? Elas se baseiam nos ensinamentos de Hermes Trismegisto, tá? Ele teria vivido aí no Egito Antigo, não se sabe exatamente, né, quando, e ele unia uma sabedoria de um mestre espiritual e um conhecimento de um grande cientista. Por isso que por muitos ele é considerado o pai da alquimia, da astrologia, da filosofia hermética, né? E o Hermes Trismegisto, ele transmitiu uma sabedoria tão profunda que ele conseguiu influenciar escolas esotéricas inteiras, ele conseguiu influenciar tradições místicas, religiões, isso por milênios. Tá? E as leis herméticas, elas explicam os mecanismos ocultos que regem o nosso universo, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E essas leis, elas mostram como que a realidade é construída a partir da nossa mente, a partir da vibração, a partir do equilíbrio entre as forças, tá? Começando pela lei do mentalismo, a mente como origem de tudo. Essa é a lei do mentalismo. Tudo é mental. O universo é mental. E essa lei, ela afirma que tudo que existe, seja a matéria, seja a energia, seja tempo, espaço, pessoas, experiências, tudo isso surgiu primeiro como pensamento, tá? E o universo é como se fosse uma grande mente viva, consciente, e tudo que a gente está vivendo está dentro desse campo mental. Assim como o sonho existe na mente do sonhador, o universo existe na mente do criador, tá? E o que isso quer dizer na prática, galera? Quer dizer que a realidade ela é moldada pela consciência. E como somos parte do todo, nós também temos esse poder criador dentro de nós mesmos, tá? Então a nossa mente ela não é só uma observadora do mundo externo, ela é uma força ativa que influencia o que está acontecendo ao nosso redor. Mas como que a nossa mente cria a realidade? O que você pensa, você sente. Se você está pensando que está em perigo, seu corpo ele responde com medo, mesmo que o perigo não exista. Se você pensa que é incapaz, a sua energia cai e você começa a agir com insegurança. O que você está sentindo, você está vibrando. Então, emoções geram vibrações, tá? E todo o universo responde ao que? A vibração. O universo responde à vibração. Então, o que você vibra, você atrai. A sua realidade, ela começa a se alinhar com um padrão mental e o padrão emocional que você começa a emitir, que você começa a transmitir. Ou seja, o que você pensa com constância, fica pensando sempre naquilo, pensando, martelando, que você sente com intensidade e acredita como verdade, isso se materializa em algum nível, tá? Vamos trazer alguns exemplos práticos para você. Vamos lá, pensamento negativo constante. Eu nunca vou conseguir sair dessa situação. Isso gera impotência, baixa vibração e começa a vir ações sabotadoras. E o resultado, você permanece preso. Outro exemplo prático, um pensamento positivo com consciência. Eu ainda não estou aonde eu quero, mas eu estou caminhando para isso. Isso gera esperança, gera ação, e o que muda os resultados. Então, esse é o princípio do mentalismo. E uma verdade simples e profunda sobre essa lei é que você é que cria a sua realidade através da tua mente, mesmo quando você não percebe que está fazendo isso. Se você não assume essa lei, esse poder que está dentro de você, alguém
ou algo vai usar a sua mente contra você. Aí você acredita em tudo que a mídia fala, você herda crenças, né? As crenças dos teus pais passam a ser crenças suas, herda essas crenças. Você a sua mente, ela pode ser manipulada pelos traumas e pelos padrões da sociedade, né? E aí você vive uma vida que você não escolheu. Você herdou essa vida e está repetindo, né? Você apenas aceitou, a sua mente aceitou como possível isso. Então é por isso que essa lei é maravilhosa para quem quiser trazer essa disruptura, né, desses aspectos mentais. A próxima lei é a lei da correspondência. O que está fora é o reflexo do que está dentro. Então, o que está acima é o como está abaixo. O que está dentro de você é como que está fora. E essa lei, galera, ela é um espelho entre níveis da realidade espiritual, mental, emocional, físico, né? Se você está com conflitos internos, você vai se manifestar externamente. O mundo exterior, ele vai ser sempre o reflexo do teu mundo interior, tá? Isso também vale para o microcosmo e para o macrocosmo. Então, o funcionamento do nosso corpo, ele corresponde ao funcionamento do universo como um todo. Mas como que isso se aplica à vida pessoal? Partindo do pressuposto de que o seu mundo ao seu redor é um espelho do seu mundo interno, essas situações que podem acontecer, as relações que vão acontecer, as experiências que vão acontecer, que você vive, elas estão refletindo algo que existe dentro de você, mesmo que inconscientemente. Vamos lá, relacionamentos que você possa ter que são conturbados, que são repetitivos. Pode refletir uma crença interna sua de desvalorização, tá? Um ambiente onde você vive é bagunçado, casa, trabalho, pode revelar, às vezes, uma confusão mental, uma confusão emocional. Tá fora, reflete o que está dentro. Crise financeira, às vezes, é reflexo de uma crença que a gente tem de escassez ou falta de autoestima. E isso reflete a escassez externa, né? Você possui muitas pessoas negativas ao teu redor. Às vezes você está sendo espelhado à autocrítica. Você culpa demais, né? Padrões internos mal resolvidos. Então, essa lei, para você aplicar ela na prática, começa a observar os padrões repetitivos que estão sendo executados, muda a origem, né? Não só o sintoma, e traz consciência, né, para os seus pensamentos e para os seus sentimentos. É uma boa forma de você utilizar essa lei a teu favor. Próxima lei é a lei da vibração. Tá? Tudo vibra, tudo é energia em movimento. Tá? Nada fica parado, tudo se move, tudo vibra. Essa lei, ela traz que o universo, absolutamente tudo é energia em constante vibração. Pensamentos, as emoções, as palavras, os corpos, objetos, lugares, situações e as doenças também. Nada é estático, parado, tá? Cada coisa vibra em uma frequência específica e essa frequência ela determina com o que ela se conecta, né? E a frequência, galera, a frequência nada mais é que o ritmo de uma vibração, de uma energia, tá? A frequência é o ritmo, tá? De uma vibração, de uma energia. Então é como se fosse um canal de rádio. Você ouve a estação que está sintonizado. Na vida é a mesma coisa. Você vai atrair aquilo que está na mesma frequência que você vibra. Nem mais, nem menos, tá? Então como é que funciona essa lei na prática? Pensamento gera emoção. Emoção gera vibração. E vibração atrai experiências semelhantes. Vamos lá para os exemplos concretos, né? Se você está vibrando na escassez, você vai colher mais falta. Se você está vibrando vibração de autoconfiança, você vai atrair oportunidades. Se você está vibrando no medo, você vai atrair bloqueios para a tua vida. Se você vibra na gratidão diária, isso atrai para a tua vida fluidez. Tudo flui, entende? Então,
presta atenção para você começar a aumentar teu nível vibratório, internalizando sempre o melhor possível, o melhor tipo de pensamento possível. Então, cuida dos teus pensamentos, cuida das tuas emoções, pratique a gratidão. Você tem cama, tem casa, tem teto, tem comida, né? Tem um banho quentinho, tem roupa. Tem gente que não tem nada disso. Então, pratique a gratidão e esteja sempre que possível em ambientes saudáveis, né? Depois, vem a lei da polaridade. Os opostos, eles são extremos de uma mesma energia. Tudo é duplo, tudo tem polos, tá? Tudo tem o seu oposto. Só que os opostos, eles são idênticos em natureza, só que eles são diferentes em grau, tá? Essa lei, ela fala que que o universo inteiro ele tem dois polos, tá? Dois lados de uma mesma energia. Não existe, por exemplo, alegria sem tristeza. Não existe também luz sem sombra. Só que o mais interessante dessa lei é entender que que os opostos, eles não são coisas diferentes, eles são a mesma força, só que vibrando em intensidade oposta, tá? Um exemplo, né, o termômetro. Frio e calor no termômetro são substâncias, digamos assim, não são substâncias diferentes, tá? Eles são graus da mesma energia chamada temperatura, correto? Então, o mesmo se aplica às nossas emoções e à experiência da vida. Por exemplo, amor e ódio é a mesma força emocional, só que em extremos opostos. Medo e fé. Ambas as coisas lidam com o invisível, só que em sentidos opostos. Tristeza e alegria. Esses dois opostos, eles são mútuos, se revelam mutuamente. Sucesso e fracasso. É percepção diferente de um mesmo processo, tá? Então, como que você pode usar essa lei a teu favor? Para de fugir do oposto. Busque o ponto de equilíbrio, sempre o ponto do meio. E use a polaridade para você se curar, entende? Depois dessa lei vem a lei do ritmo, galera. O que essa lei fala? Que nada é permanente. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo sobe e tudo desce, tá? Então, essa lei, ela traz uma coisa muito interessante, que a vida ela se move em ciclos. Tem dias bons, tem dias ruins, tem fases de abundância, tem fases de escassez, tem fases de saúde, tem fases de doença. E essa lei, ela fala que nada é permanente. Tudo está se movimentando por um ritmo natural, invisível, constante. Então, sempre vai existir altos e baixos, faz parte do ciclo da existência. Se você está num momento difícil, ele vai passar. Se você está num momento maravilhoso, ele também vai se transformar. Então, não como um castigo. Então quer dizer que eu estou aqui bem e vou ser castigado e tudo vai mudar. Não, é parte do fluxo da vida, né? Então, para trazer praticidade e exemplos práticos, as emoções elas sempre vão mudar o tempo todo. Tá? As finanças elas seguem esse ciclo de expansão e retração. O universo está sempre expandindo e retraindo. É uma respiração. Os relacionamentos têm fase. A espiritualidade também flui e influi. Tem momentos que tem bastante conexão, às vezes está um pouco desconectado. Então, para você viver melhor essa lei, desapegue dos extremos. Comece a observar o teu ciclo, né? E aproveite principalmente as boas fases que você está vivendo com muita humildade, tá? Você vai trazer mais fluidez para a tua vida. Depois vem a lei, a número 6, que todos conhecem muito bem, que é a lei de causa e efeito, tá? Que nada mais é do que você colhe o que planta. Toda causa tem seu efeito e vice-versa. Todo efeito tem sua causa. Então essa lei, ela vem para trazer o seguinte, de forma bem direta, assim, ó, nada acontece por acaso. Tudo que a gente vive, ou no plano físico, emocional, mental, espiritual, é consequência de causas anteriores. Isso inclui o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente acredita. Tudo é energia em movimento e toda a energia emitida, toda essa energia emitida, ela volta de algum jeito. Quais são as energias que você está emitindo? Então, essa frase de você colhe o que planta, isso é muito antigo, né? Então, o universo, ele nunca pune e nem recompensa, ela apenas devolve.
Não há recompensa e nem punição. Há devolução. Então, se você plantar amor, paciência, disciplina, sinceridade, pode demorar, mas você vai colher ótimos frutos disso. Agora, você planta raiva, mentira, egoísmo, corrupção, desonestidade, vai parecer que você está ganhando, mas só que mais cedo ou mais tarde essa colheita vai ser entregue para você. É inevitável. Então, galera, exemplo prático para vocês. Plantou fofoca? Vai colher desconfiança. Você plantou gentileza? Vai colher respeito. Está plantando reclamação diariamente? Vai colher mais motivos para reclamar. Está plantando esforço? Vai colher crescimento. Então essa colheita que eu estou falando, ela não é imediata, tá? Algumas sementes elas precisam do melhor adubo, que é o tempo. Nem tudo que você está vivendo hoje é fruto só do agora. Muitas causas são muito antigas, tá? Só que o retorno é sempre certo, tá? Como que você pode usar essa lei para te ajudar? Primeiro que você precisa assumir a responsabilidade daquilo que você está plantando. O que você está plantando? Faz essa autoanálise. O que nós estamos plantando? Essa autoanálise é muito importante. Está plantando diariamente coisas boas ou coisas ruins? Então, o primeiro passo é assumir a responsabilidade. Depois, crie causas melhores. Plante melhor. Se todo o efeito vem de uma causa, começa a criar causas melhores, correto? E seja paciente com os resultados. A semente demora até germinar, crescer, dar fruto. Então, seja paciente com os resultados. Última lei, sétima lei, é a lei do gênero, tá? Essa é uma das leis, ela é mais complexa um pouco de entender, mas acredito que vocês vão captar. Tudo carrega o princípio masculino e feminino, tá? Esse gênero, ele tá em tudo. Tudo tem os princípios masculino e feminino, tá? O gênero se manifesta em todos os planos, tá? Só que a gente não está falando aqui de gênero biológico ou de identidade sexual. Isso traz que o universo ele sempre possui duas energias complementares, a masculina, que é a ativa, e a feminina, que é a receptiva, é o yin e o yang, correto? E essas energias elas estão em tudo, galera. Em todos os aspectos existe o yin e o yang, independente do corpo físico. A energia masculina, que é a energia yang, é uma energia de ação, é racional, é foco, é direção, é expansão, tá? A energia feminina, a yin, é intuição, é sensibilidade, é acolhimento, imaginação, geração interior, né? De gerar, né? De acolher. Então, exemplos práticos disso, da sétima lei, a lei do gênero, por exemplo, a criatividade. O que vem? O feminino, que cria a ideia, e o masculino, que executa. Ideia e execução. O yin e o yang. A espiritualidade. Uma pessoa criativa significa que ela está equilibrada entre o yin e o yang. Porque, às vezes, se ela está com um desequilíbrio em um e outro, ou ela vai ter só a criatividade e não vai conseguir executar, porque o yang dela está desequilibrado. Tá entendendo agora? Então, você precisa equilibrar. Não adianta de nada você ter um e não ter o outro. É um equilíbrio. Espiritualidade, feminino, receber, masculino, praticar. Tem gente que recebe espiritualidade, mas não pratica. Tem gente que pratica, mas dentro não sente, não vive. Relacionamento. O feminino é a escuta e o masculino é o posicionamento. Quando você tem um yin e um yang equilibrado, o relacionamento flui. Você escuta e se posiciona. Você escuta e executa. Entende? Cura interior. O feminino tem essa capacidade de se perdoar. E o masculino de agir, que é o cortar o padrão. Então você precisa desse equilíbrio para perdoar e cortar esse padrão que está repetindo. Então, para usar essa lei com eficácia, observe o que está em excesso, né? Está o yin em excesso, equilibra. Então, devolva o que está fraco. Devolva, equilibra e usa essas duas energias em tudo que você vai criar. Pessoal, percebe como esses conhecimentos eles existiam desde a antiguidade?
E se esses ensinamentos que o Hermes trouxe para nós existiam há milhares de anos, antes mesmo de muitas religiões nascerem, isso está trazendo para nós que a humanidade já teve acesso a uma sabedoria muito mais elevada sobre as leis do universo, sobre a alma e principalmente sobre a criação da nossa realidade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós necessariamente não estamos evoluindo no sentido linear, como a gente pensa, que é gradativo, né, uma marcha ascensional. A história da humanidade ela não é uma linha reta de progresso. Ela tem ciclos. Ascensão, queda, luz, trevas, lembrança, esquecimento. E muitos desses conhecimentos eles foram ocultados. Alguns foram distorcidos ou enterrados ao longo dos séculos por motivos bem específicos. Por que esse conhecimento, digamos assim, se perdeu? Porque ele dá poder real a nós, seres humanos. Entende? Se ele dá poder real a nós, por exemplo, saber que a mente cria, que o universo responde à vibração, que tudo está conectado, isso tira o controle das mãos das instituições e devolve para nós indivíduos, a responsabilidade sobre a nossa própria vida, porque hoje, e a nossa própria vida e a nossa própria evolução, porque hoje meio que a gente deu a evolução para os outros nos evoluírem, né? Então, durante séculos, o que mais existiu foram impérios, igrejas, governos que se sustentavam através da ignorância, do medo da população, né? E por que isso foi guardado em sociedades secretas, né? Para proteger esses conhecimentos da destruição, proteger da Inquisição, proteger da perseguição religiosa, das guerras, né? Então, muitos sábios, né, eles ocultaram esses ensinamentos em símbolos, em metáforas, em ordens iniciáticas, né? Para passaram também a circular esses conhecimentos em escolas herméticas, escolas alquímicas, esotéricas, acessíveis, né? Apenas para quem estava preparado. Se não tivesse preparado, não entrava. Então, por que a gente faz isso? Porque a gente vive num ciclo de esquecimento coletivo. E a Terra passa por ciclos espirituais. Há eras em que as consciências elas se expandem e outras que a humanidade mergulha numa densidade material, se desconectando da essência. Agora nós estamos no fim de um desses ciclos de esquecimento, por isso que tantas pessoas estão despertando novamente, porque esse ciclo de esquecimento está acabando, entende? E é por isso que muita gente não fala sobre isso, porque o sistema atual ainda é muito alimentado pela distração, pela pressa, pelo consumo. A gente falar sobre lei natural, lei universal, falar sobre energia, sobre mente, sobre alma, responsabilidade espiritual, não interessa a quem está lucrando com a nossa alienação, entende? Então não está lá nos livros escolares, não vai ter na escola, isso, na mídia, nem nas religiões, porque isso vai fazer de nós seres humanos livres. Eu não preciso de ninguém para me acessar ao divino. Não preciso de ninguém para acessar a minha essência. Eu construo a minha riqueza, entende? Então, o conhecimento ele não morreu, está preservado, né, em tradições espirituais, em práticas iniciáticas, e agora, galera, ele está retornando de forma acessível, de forma clara, de forma viva. Quantidade de escolas iniciáticas que estão, institutos que estão trazendo à tona essa realidade. Essa verdade ela nunca desapareceu, ela só foi silenciada, tá? Então, aproveite esse momento de despertar da consciência porque nunca foi tão fácil a gente evoluir. Até a próxima, galera.